Citado como um dos nomes para o Ministério do Governo Lula, o senador eleito Camilo Santana abre caminhos para ficar ainda mais próximo ao Palácio do Planalto, ao ser nomeado para compor a equipe de transição coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Camilo cumprirá papel importante no grupo de trabalho sobre o desenvolvimento regional. O grupo é coordenado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do estado do Amapá. A área inclui os bancos regionais, como o Banco do Nordeste, e a transposição de águas do Rio São Francisco. O ex-governador eleito e senador o ex-governador Camilo Santana, eleito senador, é o 6º nome do Ceará que passa a integrar a equipe de transição do governo Lula. Jornalista Beto Almeida, mais munição para especulações sobre a composição do ministério do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O nome de Camilo Santana surgia como futuro ministro antes mesmo de ser eleito senador. E agora aí tem mais especulações no meio do caminho. Exatamente, Luciano. E aí a especulação agora ganha asas mais ainda com essa indicação do senador eleito Camilo para compor a equipe, né, de transição. Não se sabe ainda quando o senador eleito, Camilo Santana, começa de fato esse trabalho. Lembrando que ele não é o único dessa nova fornada, vamos dizer assim, de cearenses indicados. Além dele, o ex-ministro da Previdência Social e ex-senador José Pimentel, que está um pouco, Luciano, afastado dos holofotes da política, mas foi indicado. Não se sabe qual é exatamente o cargo, a função que o Pimentel terá dentro da equipe de transição, mas será uma assessoria especial dedicada ao Pimentel. Voltando para a questão do Camilo Santana, isso aumenta sim a especulação pelo seguinte, Luciano, até então havia e há ainda um debate intenso sobre quem vai compor o ministério do presidente eleito Lula, principalmente na área da educação, que a gente está especificamente focando por causa do Ceará. Por que eu estou dizendo isso? Porque a atual governadora Isolda Sela é um dos nomes cotados para a área. Mas a disputa tem sido, Zenu, de foice e principalmente no escuro pelo cargo. É um cargo importantíssimo, com um orçamento enorme, então há uma pressão grande sobre nomes para compor quem será realmente o indicado. Pode ser a Isolda Sela? Pode. A gente já conversou sobre isso aqui, ela tem todas as credenciais, tem a expertise necessária para o cargo, mas não basta apenas isso. É lógico, a questão é muito também de indicação política e não apenas técnica. É aí que entra então Camilo Santana, o senador eleito, ex-governador, com toda a sua experiência também, para compor essa equipe de transição no grupo que vai cuidar do desenvolvimento regional. Então é óbvio que aí sim passa a existir também um foco sobre o futuro político de Camilo Santana. Ele irá mesmo para o Senado? Ou vai realmente compor a equipe do presidente Lula? Luciano, se fosse hoje numa bolsa de apostas, eu diria o seguinte, que a possibilidade do senador Camilo Santana vir a ocupar o desenvolvimento regional é grande. Agora, isso significaria dizer se isso se confirmar... É grande, jornalista Beto Almeida, porque o senador eleito Camilo Santana tem uma linha de proximidade muito grande com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É um homem de confiança na estrutura do PT, na estrutura de poder do Partido dos Trabalhadores. Tem também uma liderança regional e não seria surpresa se Camilo fosse chamado para comandar esse importante Ministério do Desenvolvimento Regional, que pode até mudar o nome, essa pasta. Já foi integração nacional. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está olhando com uma dimensão ainda maior a região Nordeste, que o proporcionou com votos voltar à presidência da República, além dessa imagem consolidada com os programas sociais, com os programas de distribuição de renda. Dessa vez, nesse novo governo, acredito eu, o presidente eleito vai olhar também para a infraestrutura regional, que passa naturalmente pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. E nada melhor do que ter um aliado bem próximo que lidere a região Nordeste nesse cenário que começa a ser construído a partir de 2023. E eu vou mais além, Luciano. Eu vou além. Eu diria para você o seguinte, o Nordeste fez a diferença para a eleição do presidente Lula no segundo turno. No primeiro também, mas no segundo foi mais do que essencial. Então não é uma questão de
gratidão ao Nordeste indicar nomes de políticos, de técnicos da região para compor o seu ministério. Para mim, isso tem outro nome. Isso é reciprocidade. O governo eleito de Lula precisa olhar o Nordeste com reciprocidade, com a importância que o Nordeste tem e deu para ele, para a questão da reeleição dele, que foi fundamental à região Nordeste. Então, é uma questão necessária você observar a participação da região Nordeste. Eu só acho o seguinte, que uma vez que Camilo ganha os olhares e os holofotes e o protagonismo e as especulações em relação a esse ministério, para um ministério que imagina pode ser o desenvolvimento regional ou integração nacional, eu fico me perguntando, o Ceará terá tamanho para ocupar 2 ministérios, ou seja, 2 pastas na esplanada, Luzenor? Eu acho que para nós já é muita coisa para o estado do Ceará. Então, assim, ou você conta com a possibilidade de Isolda Sela ser a ministra da Educação, ou você conta com a possibilidade de Camilo Santana ser o ministro do governo Lula. Eu acho que os dois fica difícil.